Nós já fizemos os pedidos e agradecimentos e já louvamos e agora vamos orar. Bondoso Deus e amoroso Pai que habita nos mais altos céus. Graças te damos, Senhor Jesus, por mais esse despertar com vida. Por mais essa manhã que o Senhor renova, Pai, em cada um de nós, Senhor, as tuas promessas, Pai. Pai, nos apresentamos diante de ti, Senhor Deus, te suplicando que o Senhor seja para com cada um de nós, Senhor, porque nós somos indignos, nós somos fracos, Senhor, de nós mesmos, Senhor. Nós não podemos nada, meu Pai. Tem misericórdia, Senhor, de cada um de nós. Nos perdoa, Senhor, pela nossa condição miserável, Pai, pela nossa cegueira espiritual, Pai. Ajuda-nos, Senhor, a entender, Pai, e admitir quem realmente nós somos, Senhor Jesus. Nós somos fraquinhos. Somos como a areia, o barro, Pai. Somos como nada. Somos o verme de Jacó, como está escrito na tua palavra, Pai. E em nós não há qualquer justiça, Senhor Jesus. Nem sequer conseguimos compreender, Pai, o plano da redenção perfeitamente como é em Cristo. Mas nós te pedimos, Senhor Jesus, que o Senhor seja conosco essa manhã. Que o Senhor abra as janelas do céu, Pai, conforme está escrito na tua palavra, Pai. Que o Senhor derramaria o teu espírito sobre toda a carne, Pai. Que o Senhor enviaria o teu Santo Espírito, que nos guiaria a toda a verdade, Senhor Jesus. E que nos convenceria de toda a verdade, de toda a justiça e de todo o juízo, Pai. Por isso nós estamos aqui orando, clamando, Pai, por essa promessa maravilhosa que o Senhor nos concedeu, Pai. O Senhor diz que um pai que é mau, ele dá boas coisas a um filho, que dirá o Senhor, que é o Pai amoroso, Pai, que é um Pai bondoso. Por isso nós estamos te pedindo essas coisas, Pai. Senhor, nós queremos te apresentar os pedidos de oração que foram colocados aqui hoje, Pai. Pedido pelos enfermos, que o Senhor venha restaurar, Senhor, a saúde dos enfermos, conforme a tua boa vontade, Senhor Jesus, porque a tua palavra diz que o Senhor carregou todas as dores sobre ti, Pai, que sobre as tuas pisaduras, Senhor, nós fomos sarados, que sobre as tuas pisaduras, Senhor Jesus, nós fomos curados, Pai. Senhor, cura as enfermidades físicas, Pai, mas, sobretudo, cura todas as nossas enfermidades espirituais, Senhor Jesus, para que nós possamos viver debaixo de um governo abençoador, Senhor, segundo o Senhor disse em Deuteronômio 28, Pai, que nós seríamos bendito na cidade, bendito no campo, Pai, que nós seríamos benditos na entrada e na saída, que o fruto do nosso ventre seria bendito, que o fruto da terra seria bendito, que a amassadeira, Pai, nas nossas panelas seria bendito, o alimento não faltaria. O Senhor tem, Pai, bênçãos para aqueles, Senhor Jesus, que ouvem as tuas palavras. Por isso nós estamos te apresentando aquilo que o Senhor mesmo disse a respeito do teu povo, Pai, e pedindo e suplicando que o Senhor opere, Senhor, segundo a tua vontade. Nos ajuda, Senhor, a crer. Aumenta a nossa fé, Pai, porque somos incrédulos, Pai, e o pecado da incredulidade, da dúvida, do medo, é o que tem tido, Senhor Jesus, aqui nesse mundo de pecado por tantos anos, Senhor Jesus. Tem misericórdia de nós, Senhor. Eu te apresento cada filho, Pai, cada familiar, cada cônjuge, cada esposo aqui representado neste grupo de estudo e de oração, Pai. O Senhor seja com cada um deles, Pai. O Senhor conhece cada um deles pelo nome, Pai. Que a tua palavra seja restaurada na mente e no coração dos teus filhos, Senhor Jesus. Esse é o nosso pedido, segundo o que o Senhor prometeu. Porque os filhos não nos pertencem. O Senhor disse que eles são herança do Senhor. E como tua herança, Senhor, o Senhor mesmo reivindica e o Senhor mesmo, Pai, é quem toma para si os nossos filhos. Cumpre, Pai, a promessa de levantar o terceiro Elias no nosso dia, Pai, e que ele viria com poder e ele converteria o coração dos filhos aos pais e o coração dos pais aos filhos, Senhor Jesus. E que os nossos filhos profetizariam, e que os jovens vão ter visões, e que as crianças vão ter sonhos e vão profetizar. Usa, Pai, cada um dos nossos talentos, dos nossos dons, aqueles que o Senhor mesmo nos deu, Pai, para que a tua obra seja efetuada, Pai, para que a tua mensagem seja pregada em todos os lugares dessa terra, Pai. Vivifica, Senhor, a tua igreja, Pai, o teu pequeno povo aqui nessa terra, Senhor. O Senhor tem um povo, Pai, o remanescente, Pai. O Senhor vai levantar a tua semente, Senhor Jesus, os primeiros frutos da terra. O Senhor vai colher, Pai, para que a grande multidão de salvos em Cristo Jesus possam te conhecer através da vida do remanescente, Pai, através da vida dos 144 mil. Pai, nós nos colocamos em tuas mãos mais uma vez essa manhã, Senhor Jesus. Te pedimos e te suplicamos, Senhor, fala conosco, Pai.
Por favor, Senhor, nós queremos entrar agora na sala de audiência do teu trono, Senhor, no lugar santo do santo. É assim que tua serva diz. Cada vez que nós abrimos a tua palavra, nós estamos entrando, Senhor, na sala de audiência do Altíssimo. E esse é o nosso desejo essa manhã. Fala através de nós, por meio da nossa boca. Nos usa, Senhor, e nos convence de tudo que precisa ser convencido, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, é que nós te rogamos. Amém, Senhor Jesus. Amém. 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 Bom dia a todos que foram entrando durante a oração. Sejam bem-vindos a mais esse dia na presença de Deus. Eu convido vocês a abrirem a Bíblia de vocês no livro de Ruth, no capítulo 2. Nós temos estudado nessas últimas semanas o livro de Ruth, em paralelo com as epístolas paulinas. E com outros textos do Antigo Testamento, conforme a orientação bíblica que está lá em Isaías 28, versículo 9 e 10, de que nós deveríamos rebuscar um pouco aqui, um pouco ali, catar um texto, juntar a outro texto, e regra sobre regra e linha sobre linha. Essa é a orientação bíblica para que nós possamos compreender o Evangelho eterno. E dentro do livro de Ruth, nós temos estudado as etapas, né? É um livro maravilhoso que o Senhor tem nos concedido a graça de compreender essa mensagem do Evangelho eterno. E nós vimos algumas etapas desse livro. Primeiro, Ruth como a moabita, depois Ruth como a pescadora nos campos de Boaz, e agora nós estamos entrando na etapa de Ruth, a serva satisfeita. Ontem nós começamos a ver esse estado de espírito de Ruth, e esse é o estado de espírito que Jesus deseja ver e encontrar na sua igreja, em cada um de nós, um estado de espírito de satisfação espiritual por ter Jesus, né? Ontem nós compartilhamos um pequeno vídeo onde a serva de Deus, ela declara que a felicidade, ela é Jesus, né? Nós, como filhos de Deus, devemos procurar a felicidade, porque já existe alguém que fez isso por nós, e é Cristo. E quando nós temos Ele no nosso coração, verdadeiramente nós estamos contentes e felizes, porque nós temos aquele que é o originador da felicidade. E nós paramos no versículo 20, ali onde, capítulo 2 de Ruth, versículo 20, onde é dito que Noemi, ela se admirara com a colheita de Ruth. E nós vamos retomar exatamente aqui desse versículo 20 do capítulo 2 do livro de Ruth, certo? E está escrito assim, acompanhe na Bíblia de vocês. E Noemi disse à sua nora, bendito seja ele do Senhor, que não retirou a sua benevolência, nem dos vivos, nem dos mortos. E Noemi lhe disse, o homem é nosso parente chegado, um dos nossos parentes mais próximos, ou em outras versões, um dos nossos resgatadores. Esse único versículo 20 de Ruth 2, ele contém muitas informações, irmãos. Se nós hoje ficarmos só nesse versículo para entender o que o Senhor quer nos revelar através aqui da serva dele, Noemi, para nós, vai ser uma bênção. E o que acontece aqui? Quando Noemi, ela contemplou toda a fartura que Ruth trouxera para casa, né? Todos aqueles grãos tostados que ontem nós já compreendemos o que significa, e todo aquele cereal, Ruth, então, deu para sua sogra Noemi a oportunidade dela vislumbrar todas as bênçãos que estavam atreladas do governo abençoador de Deus em Deuteronômio 28. Nós temos estudado aqui para trás que o fato de Noemi com sua família ter saído da terra de Belém para a terra de Moabe fez com que eles ficassem debaixo de um governo
disciplinador, porque era isso que estava escrito na lei de Deus, na lei de Moisés, né? Se eles ouvissem a voz do Senhor, eles estariam debaixo de um governo abençoador, né? Seriam benditos na cidade, benditos no campo, na entrada, na saída, bendito o fruto do ventre, bendito o fruto da terra, tudo seria bendito segundo as promessas de Deus. Mas como eles tinham desobedecido, então eles estavam debaixo de um governo disciplinador. E a gente tem visto isso aqui. Só que agora, quando Noemi contempla a fartura do que Ruth trouxera para casa, então ela se lembrara, e é por isso que ela inicia as suas palavras com esta palavra: bendito seja ele do Senhor. E nós não podemos deixar passar isso, porque essa anunciação que Ruth traz em sua fala é verdadeiramente uma anunciação. A palavra bendito, ela é o contrário de maldito. Então, na mente de Noemi, ela estava vendo ali exatamente o cumprimento de Deuteronômio 28, as bênçãos atreladas ao ouvir a voz de Deus. Noemi entender ali que na vida de Ruth estava se cumprindo as promessas de Deus referente àqueles que ouvem a voz de Deus. Era isso que Noemi anuncia na sua fala, quando ela diz: bendito seja ele do Senhor. E aí, para confirmar isso, nós vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 27. Vocês vão deixar o livro de Ruth aí marcado, que nós vamos voltar. E vamos abrir a Bíblia no livro de Gênesis, no capítulo 27. O versículo é o versículo, acho que é o 29. Gênesis, capítulo 27, versículo 29. Está escrito assim: que povos te sirvam e nações se curvem a ti. Ser Senhor sobre teus irmãos, e que os filhos de tua mãe se curvem a ti. Maldito seja todo o que te amaldiçoar, e bendito seja todo o que te abençoar. Então, nós vemos aqui a bênção de Isaac para Jacó, né? Provavelmente essa é uma das primeiras menções dessa palavra bendito, né? O livro de Gênesis é o livro das primeiras menções, onde aparecem as primeiras sementes das primeiras menções. E aqui, certamente Noemi, ela conhecia essas palavras que estavam na Torá, no Antigo Testamento. Então, na mente de Noemi, ela estava realmente considerando ali o fato de Ruth trazer para casa aqueles grãos, toda aquela quantidade de colheita, como a bênção do Senhor por ter ouvido a voz do Senhor. Para confirmar isso, vamos agora para o livro de Jeremias. Jeremias, no Antigo Testamento, e vamos ver o que está escrito lá no livro de Jeremias. Eu espero que vocês estejam também aí abrindo a Bíblia de vocês, para vocês fazerem esse exercício de confirmar, assim como os bereanos, né? O que está sendo dito. Jeremias capítulo 17, o versículo é o versículo 5. Se alguém puder fazer a leitura, Jeremias 17, verso 5. Irmã Márcia? Eu Oi, posso, posso eu fazer. posso arrumar. Tá, pode ler. Oi, pode ler, Assim diz o irmão. Senhor. Pode ler. Irmã Márcia, acho que seu microfone está desligado. Jeremias 16, verso 5. 17, verso 5. Assim diz o Senhor: amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna a carne o seu braço, e cujo coração afasta-se do Senhor. Então, o profeta Jeremias, aqui no Antigo Testamento, ele vai falar exatamente
de algo que se cumpre aqui na vida de Ruth, quando ele diz: amaldiçoado seja o homem que confia no homem e torna a carne o seu braço. Nós nunca podemos nos esquecer que Moabe, de onde Ruth vinha, porque ela era uma moabita, é a figura que tipifica o desejo da carne, as vontades da carne, né? O confiar no homem, o confiar no eu, o confiar no eu faço, no eu posso. Então, quando o profeta Jeremias aqui, ele coloca que amaldiçoado seja o homem que confia na força do seu braço, que confia no seu eu, que acredita que pode fazer algo por si mesmo, e cujo coração se afasta do Senhor. Esse era o oposto do que estava acontecendo na vida de Noemi, na vida de Ruth. Ruth não colocara a confiança na força da sua carne, na força do seu braço. Ela não repetira a história dos seus antepassados, moabitas, que tinham sido amaldiçoados porque não saíram para o povo israelita que estava no deserto levando pão. É isso que está escrito na palavra de Deus. Então, o profeta Jeremias aqui, ele confirma que o Senhor disse que amaldiçoado seja o homem, né? Que é o contrário de bendito, porque bendito é o contrário de maldito, né? Que é o mesmo que abençoado. Então, é isso que está sendo aqui explicado pelo profeta Jeremias para nós. Ainda no livro, a gente vai abrir a Bíblia no livro de Salmos, no capítulo 68, para ver mais uma citação, Salmos 68. Capítulo 68 de Salmos, e o versículo é o versículo 19. Está escrito assim: bendito seja o Senhor, que diariamente nos carrega com benefícios, o Deus da nossa salvação. Selá. Então, aqui o salmista também, ele confirma duas palavras que Noemi traz em seu discurso no capítulo 2, no versículo 20, quando Noemi diz: bendito seja ele do Senhor, e ela fala também da benevolência de Boaz, né? Ela vai dizer assim no versículo 20, que ele é bendito do Senhor e que ele não tirou a sua benevolência, nem dos vivos e nem dos mortos. A palavra benevolência, ela tem sinônimos como beneficência, e ela quer dizer serviço, e serviço é a norma do céu, é a principal norma do céu. É por isso que Cristo, como o Rei do céu, ele vai descer até a terra para servir. Esse é o serviço que Noemi estava descrevendo ali, quando ela fala que ele não se esquecera da sua benevolência, né? Ela diz que ele não retirou sua benevolência, ou a sua beneficência, ou o seu serviço, nem para com os vivos, que no caso ele estava servindo a Ruth, né? É o mesmo papel de Cristo servir na sua igreja, nem para com os mortos, porque aqueles que morreram em Cristo, eles estão guardados no serviço de Cristo, justamente no que Cristo fez por eles. A memória deles está preservada para amanhã da ressurreição. E aí Noemi continua dizendo assim: o homem é nosso parente chegado, é um dos nossos resgatadores, né? É um dos nossos parentes mais próximos. E aí, a gente tem que lembrar de outra situação aqui, que essa palavra bendito, se vocês lembrarem bem, lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 25, onde Cristo ele está falando exatamente do grande julgamento dos justos e dos injustos, das ovelhas e dos bodes. Cristo, quando ele se referir ao grupo que vai estar à sua direita, as ovelhas, ele vai dizer exatamente esta mesma palavra que Noemi usa aqui no versículo 20. Jesus vai se referir aos seus filhos como: vinde benditos de meu Pai. Então, há muita revelação, irmãos, em uma única palavra. Jesus vai se referir aos seus filhos, aqueles que receberam a justiça do justo, como benditos de meu Pai. Né? E ele vai dizer: porque tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, estive preso e vocês me visitaram, estive nu e vocês me vestiram, estive doente e vocês também me visitaram.
E é exatamente esse tipo de serviço de benevolência e de beneficência e serviço que Noemi se refere aqui, que é requerido da vida dos justos. Perceba que Boaz, ele é a figura de Cristo. Em Boaz, toda a lei é cumprida, toda a lei é satisfeita. Boaz, sendo uma figura de Cristo, ele vai satisfazer todos os requisitos da lei. Ontem nós vimos que a quantidade de grãos que Ruth colheu para um dia era impossível que uma pessoa, mesmo um homem, e mesmo ela sendo mulher, tivesse a possibilidade de colher aquela quantidade de grãos. Mas por causa da beneficência, por causa da benevolência e do serviço de Boaz, que deu ordem aos seus servos que deixassem as espigas para trás, deixassem as sementes para trás, né? Deixasse toda aquela colheita de modo favorável para que ela colhesse. Então, só por isso foi que ela colheu aquela abundância. Então, aqui nós estamos vendo, na figura de Boaz, esse serviço perfeito que foi oferecido para nós. Jesus, ele fez tudo e ele deixou tudo pronto para que nós pudéssemos acessar, então, esses benefícios da graça. Nesse sentido, nós vamos abrir ainda em Gálatas, no capítulo 3. Eu acredito que esse é o último versículo para fechar aqui esse entendimento do que Noemi estava querendo dizer quando ela expressa essa palavra bendito. Gálatas, capítulo 3, versículo 8. Irmã Márcia, você pode fazer a leitura para nós, por gentileza? 3:8, né? Prevendo a Escritura que Deus justificaria os gentios pela fé, pregou o evangelho a Abraão, dizendo: em ti todas as nações serão abençoadas. Amém. Então, aqui no livro de Gálatas, Paulo, ele confirma o motivo pelo qual Boaz foi bendito para com Ruth, porque estava já profetizado, né? Ele diz assim que, prevendo a Escritura, ou seja, a palavra de Deus, preveu, quando ele falou lá para Abraão, no Velho Testamento, lá no livro de Gênesis, Deus fizera uma promessa para Abraão. E essa promessa, ela é bem conhecida de nós, né? Nós poderíamos voltar lá em Abraão, mas eu preferia abrir aqui no Novo Testamento para fazer esse paralelo para a Igreja de Cristo hoje. Deus falou para Abraão: em ti todas as nações da terra serão benditas, ou seja, abençoadas. E essa bênção e essa palavra, irmãos, ela não vem por esforço humano, ela não é concedida por mérito. Nós nem tínhamos nascido ainda, nós nem existíamos ainda, mas já existia uma bênção declarada para a nossa vida, uma bênção atrelada lá àquele governo abençoador de Deuteronômio 28. É por isso que Paulo aqui, ele diz assim: provendo a Escritura, provendo, é algo que já foi provido, é algo que já está pronto. Por quem? Por Deus, que justificaria os gentios, todos aqueles que não pertenciam à família de Deus, né? Não só os descendentes de Abraão diretos, né? Porque nós sabemos que o filho da promessa, que era Isaac, né? Ele daria então ali o fruto para as descendências que viriam após ele, mas não só as descendências de Isaac, mas também as descendências do filho bastardo. E todas as famílias da terra, elas seriam abençoadas com esta palavra que foi dita lá no Antigo Testamento: em ti, em Abraão, todas as nações da terra serão abençoadas, né? Ele justificaria, e esse é o tema que nós queremos nos deter hoje, sobre a justificação de todos pela fé. Tendo dito isto, nós vamos então voltar aqui para o livro de Ruth, no capítulo 2, no versículo 20, e desenvolver aqui esse entendimento que nós estávamos fazendo. Ainda dentro da fala de Noemi, depois dela reconhecer essa benevolência, esse favor, essa beneficência
de Boaz para com Ruth, tipificando para nós o tipo de beneficência que Cristo quer oferecer à sua igreja hoje, este favor que já tinha sido provido há séculos atrás, desde que Deus, na realidade, antes da fundação do mundo, mas precisamente ele foi registrado na Bíblia, né, por Moisés ali no Pentateuco, precisamente no livro das primeiras sementes, no livro de Gênesis, quando ele fala para Abraão, em ti, Abraão, todas as famílias da terra serão abençoadas, né? Ou serão benditas. Então, esta promessa é que nos garante, então, este favor, esta beneficência e benevolência da parte de Boaz, ou seja, de Cristo para conosco. Ainda no versículo 20, Noemi aqui, ela vai na sua fala fazer menção a leis mosaicas, né, e as leis de Deus do Antigo Testamento. E aí nós vamos acompanhar esse raciocínio. Depois dela declarar que Boaz era bendito do Senhor, né, por não retirar a benevolência nem dos vivos nem dos mortos, dentro dessa fala, irmãos, é muito incrível, porque ela está trazendo todos as leis, né, que estava sobre o governo, sobre o povo de Deus. E aí, quando ela diz que ele não deixou a benevolência nem dos vivos nem dos mortos, ela também estava se referindo a uma lei, certo? E essa lei que ela estava se referindo é justamente a lei que está lá em Deuteronômio, capítulo 25, e nós vamos abrir a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 25, vocês vão voltar a alguns livrinhos aí, 2 ou 3 livros, Deuteronômio 25, e os versículos 5 e 6. Em Deuteronômio 25, nos versículos 5 e 6, está ali exatamente sobre o casamento levirato, ou a lei do levirato, né? E está escrito assim: se alguns irmãos habitarem juntos e um deles morrer e não deixar filhos, e a esposa do morto não poderá se casar com um estranho, o irmão de seu marido entrará a ela, ou seja, aqui a palavra entrará quer dizer conhecer, quer dizer se unirá àquela que ficou viúva, certo? E a lei previa que se numa casa tivesse 2 irmãos e um fosse casado e ele viesse a óbito, então aquela cunhada que ficou viúva, a lei de Moisés, a lei do levirato, ela previa que o irmão deveria casar-se com aquela cunhada que ficou viúva para perpetuar, então, ali o nome daquele irmão que morrera. É por isso que Ruth, nas palavras que ela declara a Boaz, ela fala da benevolência dele para com os mortos, porque o seu marido Elimeleque, que tinha morrido, e seus 2 filhos, Malom e Quileon, eles seriam esquecidos, porque eles não deixaram semente, né? Eles não tinham deixado herdeiros, filhos. Nós sabemos que Deus tinha fechado o ventre, tanto de Ruth como de Orfão, para que elas não gerassem, porque ali eles estavam na carne, não estavam no espírito. E por eles não estarem no espírito, Deus, então, coloca o seu governo disciplinador sobre eles. E o que a gente vê aqui em Deuteronômio 25, no versículo 5, é justamente essa lei aqui. E o versículo 6 diz assim: e acontecerá que o primogênito que ela gerar sucederá o nome de seu irmão, que está morto, para que o seu nome não se apague de Israel. Então, quando Noemi ela declara a benevolência de Boaz, atrelada aos mortos, Noemi está se referindo precisamente à lei do levirato em Deuteronômio 25, versos 5 e 6. Ela quer dizer, ela já visualizou na pessoa de Boaz um resgatador, um parente mais próximo que resgataria não só a terra, não só os bens, não só o direito à herança que eles tinham deixado para trás, e aí nós não podemos nos esquecer que todas as tribos de Israel, porque Elimeleque era um príncipe dos clãs, das tribos de Israel. Então, ele deixara para trás uma herança, uma terra. Quando ele saiu de Belém e foi para as terras de Moabe, ele deixou uma terra para trás. Só que nós vamos ver aqui também, em Levítico 25, 25,
que a lei do levirato, não só a lei do levirato, para resgatar a descendência, né, daquele que tinha sido apagado, mas também para resgatar a terra. Levítico 25, 25. Vamos abrir, vamos voltar mais um livro aí no Antigo Testamento, e vamos verificar aqui na palavra de Deus todas essas informações. Levítico, capítulo 25, versículo 25, está escrito assim, ó. Era lei sobre o resgate de propriedade. No capítulo 25 de Levítico, no versículo 25, está escrito: se o teu irmão empobrecer e vender certa quantidade de possessão, ou seja, de terra, e se algum parente vier para redimir, ou seja, para comprar, então ele resgatará o que vendeu seu irmão, certo? Então, aqui está mais uma lei que Ruth se referira naquela fala dela, no capítulo 2 de Ruth, no versículo 20. Quando ela fala do favor e da benevolência aos mortos, ela está especificando exatamente tanto Levítico 25, 25, como Deuteronômio, capítulo 25 também, versículos 5 e 6. Ela está se referindo tanto à lei do levirato, como também a lei do resgate de propriedade. E qual é a lição espiritual que nós trazemos para o paralelo que nós trazemos para a igreja de Cristo hoje? Irmãos, a lei do levirato, ela é mais uma figura que aponta para a redenção, para o resgate de Cristo por sua igreja, de Boaz por sua Ruth. Ora, o parente mais próximo de Adão, após o pecado, após ele ter se extraviado ali em Gênesis, né, capítulo 2, precisava vir com a semelhança de carne pecaminosa. Isso é um parente mais próximo. Daí, então, explica o motivo pelo qual Jesus, o Filho de Deus, o príncipe do céu, precisa descer do céu e precisa nascer em ventre de mulher, encarnar, como João diz, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, para que ele, então, cumpra a lei do levirato, o parente mais próximo, porque nós estávamos nas mãos do maligno. Nós perdemos a terra. Quando, lá no livro de Jó, nós não vamos abrir todas as passagens, eu vou citar algumas, é dito que uma reunião no céu, onde Deus estava se reunindo com todos os representantes dos mundos, Satanás, ele fora reivindicar a representação da terra, porque eles, após o pecado, então, Adão entregou para Satanás o direito de reivindicar a terra. Adão perdeu a posse da terra. Adão não era mais o representante da terra, porque ele estava na carne. Ele perdera o seu estado inocente. Nós conhecemos bem essa história. Então, a terra, ela ficou sobre a posse do maligno. E agora o nosso parente mais próximo, Boaz, né? Aquele que é rico em benevolência, em beneficência, em favor. É por isso que Ellen White, ela declara que o serviço é a norma do céu, que todos ali estão para servir, e é por isso que Jesus Cristo, ele declara que aquele que quiser ser o maior, que seja o menor, que sirva, porque foi isso que ele fez, o maior do reino dos céus, ele desce para servir, para ser um dos nossos resgatadores, né? Então, o que nós vamos ver aqui é que quando o verbo se faz carne, exatamente ele vai nos resgatar no ponto em que nós caímos. Ele vai reater ali onde o primeiro Adão, onde estavam todos condenados na carne, em Cristo. Então, Boaz agora, estávamos todos condenados pela decisão de Adão, certo? Nós vamos ver isso já em Romanos. Então, agora, em Cristo, o nosso Boaz, nós seremos todos feitos justos. E vamos confirmar isso em Romanos, no capítulo 5. Vamos ver exatamente essa história para os nossos dias, né? A figura, então, do que foi feito ali na vida de Ruth. Romanos, capítulo 5. Abram aí a Bíblia de vocês, é importante vocês estarem conferindo se é isso mesmo. A partir do versículo 12. E nós vamos fazer a leitura agora. Esse paralelo entre
Ruth e Boaz, ou entre Boaz, o resgate de Boaz por Ruth e o resgate de Cristo por sua igreja. E não só por a igreja, mas todo mundo, porque o pecado, ele envolvia, o plano da redenção, ele envolvia, irmãos, o caráter de Cristo em todos os aspectos. Não só, ele poderia ter deixado esse mundo para trás, porque ele tinha, conforme está escrito na palavra, 99 ovelhas, ou 99 mundos que não caíram. Mas ele não poderia fazer isso, porque o que estava em jogo realmente não era só a terra, não era só a posse da terra, não era só a herança, mas era também o caráter de Cristo, as palavras de Cristo, né? E todos os outros mundos estavam na expectação de como esse problema seria resolvido. Então, aqui no livro de Romanos, no capítulo 5, a partir do versículo 12, Paulo ele vai esclarecer acerca do primeiro e do segundo Adão, né? De Adão e de Cristo. E ele começa dizendo assim: portanto, como por um homem o pecado entrou no mundo, e aí ele está se referindo a Adão, ele diz assim: e pelo pecado a morte passou a todos, né? Entrou também no mundo, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Ele termina o versículo 12 afirmando isso. Então, aqui, o que nós precisamos compreender é que Adão, como representante legal, e eu gostaria que os irmãos se esforçassem, eu não entendo, assim, de termos jurídicos, mas o grande conflito cósmico, ele é um conflito de jurisdição, digamos assim, aonde pessoas alegam o direito de algo. Nós éramos de Cristo por criação, porque ele nos criou segundo a sua imagem e semelhança, é o que está escrito lá em Gênesis. Contudo, Adão, ele perde este direito quando ele deixa de acreditar na palavra de Deus, que Deus disse, não comereis, e acredita na palavra, então, da sua esposa, e sua esposa sucessivamente acreditou na palavra da serpente. Então, o fato deles deixarem de ouvir a voz de Deus fez com que eles saíssem do espírito e entrassem na carne, e com que eles perdessem o direito legal. Então, nós vamos entrar aqui no aspecto jurídico. Logicamente, eu não sou advogado, eu não entendo, mas no aspecto jurídico, o que aconteceu dentro do grande conflito cósmico, e daí por isso que nós não podemos entender que as guerras, no sentido que houve no céu, são guerras físicas, guerras de espada, são sempre guerras de palavras, guerras jurídicas, porque o que Satanás faz lá no céu é reivindicar juridicamente um direito que ele acreditava ter. Depois, na terra, a mesma coisa, ele começa a reivindicar um direito que ele acreditava ter. Porque quando Adão não acredita na palavra de Cristo, então Adão passa a acreditar na palavra de Satanás, agora aquele direito é concedido a Satanás. E é isso que Paulo está tentando esclarecer aqui no capítulo 5 de Romanos, a partir do versículo 12. Esse assunto é o assunto mais importante que, como igreja, nós precisamos compreender. Este é o assunto da unidade, da união de Cristo e sua igreja, né? E aí Paulo diz assim no versículo 13, porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei. Ou seja, quando nós não temos o conhecimento da lei, do que é certo ou do que é errado, então o pecado não está no mundo, certo? Adão, antes de ouvir as palavras de sua esposa e ela da serpente, não havia pecado porque eles não estavam, eles não tinham conhecimento do bem e do mal. Eles só tinham, então, o seu estado de pureza. Por isso que Paulo fala aqui, porque até a lei, o pecado estava no... Nesse caso aqui, Paulo já está falando da condição do mundo todo, porque até a lei o pecado estava no mundo, mas o pecado não é imputado quando não há lei, porque sem o conhecimento da lei, irmãos, não há pecado. Como é que eu vou saber que é pecado se não existe a lei para me dizer que é pecado? Né? Isso é bem simples. Se eu estou dirigindo num trânsito e não tem uma placa ali informando que aquela mão é contramão e eu subo aquela rua, eu estou cometendo uma infração, mas eu não sei que estou cometendo. Eu estou
não tinha placas para me informar aquilo. Então, possivelmente eu vou ser multada, mas eu não sabia que estava cometendo uma infração. Eu dei só um exemplo simples. Mas vamos continuar aqui na leitura de Romanos capítulo 5. Então, Paulo vai dizer assim no versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Ora, a lei diz, irmãos, que o salário do pecado é a morte. Esse é o salário do pecado. E é morte eterna. Não é a morte só a primeira morte. É morte eterna. A transgressão da lei de Deus, das palavras de Deus, elas requer morte eterna. E o homem não tinha condição de pagar essa morte eterna. E pelo que Adão decidiu, quando Adão entrega o seu direito de ser o representante legal da terra para Satanás, porque ele fez isso, então Adão agora, a morte passou a Adão, mas não só a Adão, como toda a raça caída. E todos nós estávamos em Adão. Isso é a unidade, porque ele era o nosso representante legal. O irmão Zanella, ele explica isso muito bem na figura de um presidente. Um país, pela democracia, elege um presidente. Digamos que nem todos votam naquele presidente, né? Aqui no Brasil, por exemplo, nós temos uma situação de uma polarização, né? Quase que a metade do país está dividida. Então, o atual presidente, ele foi eleito e ele não teve, ele teve sim a maioria, por isso ele foi eleito, mas aquela outra parte que não votou nele, né? E não concorda, por exemplo, com a forma dele governar, ainda assim, ela está sendo representada pelo atual presidente da República, porque todas as decisões que ele toma, veja bem, se uma lei é formada ali na Câmara dos Deputados e ela é aprovada na Câmara dos Deputados estadual, depois federal, depois vai para ser sancionada pelo presidente, e o presidente sanciona aquela lei, todos os brasileiros, eles estão na decisão daqueles deputados e especificamente na ascensão daquele presidente. Mesmo os que não votaram naquele presidente, eles estão representados, porque a democracia é um governo representativo, certo? Então, tudo que o presidente toma decisão, ainda que eu não tenha votado nele, eu estou nele, porque ele está representando legalmente. Quando um país adota o sistema de democracia, ele está dizendo que nós estamos autorizando aquele presidente da nação a fazer tudo em nome do país a favor de todos. Então, nós estávamos em Adão quando ele escolheu desobedecer. Irmã, então você está dizendo que o pecado de Adão, nós herdamos o pecado de Adão? Não, porque a palavra de Deus diz que o pecado do filho não passará para o pai. Mas a representação legal, certo? Entendam, nós estamos aqui tentando entrar num assunto que eu não tenho muito domínio, porque eu não sou da área da advocacia. Mas o que eu estou dizendo para vocês é que o grande conflito cósmico, ele está no campo jurídico. Minimamente nós precisamos entender isso, pedir a Deus para abrir a nossa mente, para que ele nos ensine o que significa perder o direito da terra, perder o direito legal. Quando Ruth e Noemi, no caso Ruth não, quando Noemi, ela saiu da terra de Belém de Judá, quando ela saiu da casa do pão com seu marido Elimeleque, eles perderam o direito da terra, porque a lei dizia isso. Se alguém ia embora, se alguém abandonava as suas terras ou empobrecia, eles perderam. E agora, para eles resgatar aquela terra que pertencia a eles por juramento, porque Deus tinha dado na divisão para as tribos de Judá, Deus tinha dado a terra. A terra era a herança do Senhor, certo? Então, Deus tinha dado aquela terra para as tribos, para os filhos de Israel, para que eles pudessem possuir a terra. A terra nem poderia ser vendida, porque a lei dizia que a herança do Senhor não poderia ser vendida. Ela precisava passar de pai para filhos. Essa era a provisão de Deus, para que todos os filhos dele pudessem habitar no campo. Só que o fato de
Noemi e Elimeleque, o seu esposo, junto com seus filhos Malom e Quilion, ter saído da terra de Belém e ido para a terra de Moabe, que era uma terra amaldiçoada, que era um povo gentílico, jamais eles poderiam ter se unido com os moabitas, porque estava explícito na lei, jamais os filhos de Elimeleque poderiam ter casado com moabitas, porque Deus não desejava a união dos seus filhos por casamento com moabitas, Deus desejava alcançar os gentios, Deus desejava que o povo israelita fosse uma bênção, atraísse os gentios, mas não se casando com eles, mas pregando para eles, né? Então, é exatamente isso que acontece. Noemi e sua família, o clã de Elimeleque, eles perdem o direito à propriedade, porque eles escolheram sair, eles escolheram não ouvir a beneficência do Senhor que estava descrita em Deuteronômio 28. E o que acontece? O paralelo para nós aqui, que Deus abra nossa mente essa manhã para compreender. Quando Adão escolhe acreditar em Eva, e Eva escolheu acreditar na serpente, que representa Satanás, eles entregam o domínio da terra. Nós estamos falando de um aspecto jurídico. Eles continuavam na terra, eles continuaram, em tese, né, morando na terra, mas eles perderam o domínio da terra que Deus tinha dado para Adão, que Deus tinha entregue para Adão. Então, agora, o plano da redenção, ele vai entrar em cena, e Gael, né, ou Jesus, que é o nosso resgatador, ele precisa, então, resgatar, é o direito, né, juridicamente, devolver para nós. Isso é redenção. Redenção é Deus devolvendo o direito que foi perdido em Adão. Nós precisamos compreender que esse direito, ele não foi só Adão que perdeu. Toda a humanidade, todos nós estávamos em Adão quando Adão tomara essa decisão. Romanos capítulo 5, versículo 14. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até mesmo sobre aqueles que não tinham pecado, à semelhança da transgressão de Adão, a qual é a figura daquele que havia de vir. Versículo 15. Mas o dom gratuito também não é como transgressão, porque se pela transgressão de um morreram todos, muito mais abundou a graça de Deus para com os muitos, e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo. Então, o que Paulo está explicando aqui, no capítulo 5 de Romanos, dos versículos 12 a 15, que foi o que nós lemos, é exatamente a mesma história que aconteceu em Ruth capítulo 2. Paulo está tentando nos explicar que aquilo que nós perdemos em Adão, certo? Foi resgatado em Cristo o direito legal de posse à terra. Mas não só o direito legal de posse à terra, mas o direito de posse ao nosso próprio corpo. Porque, veja bem, aqui foi dito que a morte, ela passou a todos. A morte como consequência do pecado. Todos nós morremos. Aquela eternidade que tinha sido colocada dentro de Adão e que Ellen White declara lá no Desejar de Todas as Nações, ali no capítulo inicial, ela diz que Deus colocara dentro de nós o sentimento de eternidade. Por isso nós não nos conformamos com a morte, por exemplo. Por isso nós sofremos tanto, porque Deus nos criou para a eternidade. Mas o que a decisão de um afetou a todos, ainda que o pecado em si não passa de pai para filho. É isso que está escrito na Bíblia. O pecado não passa. O meu pecado não é o pecado do meu filho, porque nós entendemos bem o conceito de pecado. O pecado como uma escolha, né? E não como uma herança. O que nós herdamos foi a natureza pecaminosa. Mas o que eu quero que vocês compreendam essa manhã, que para além de uma natureza pecaminosa, nós herdamos uma condição. E que dentro dessa condição, dentro do campo jurídico, nós perdemos direitos. Direito da eternidade, direito da terra, direito de tudo, do nosso corpo. Tudo estava em jogo. E é por isso, então, que Boaz, ele é um resgatador, ele é a figura de Cristo que aponta para o trabalho que Cristo faria por sua igreja. Boaz, ele concretizaria o que a lei previa, tanto em Deuteronômio como em Levítico,
Então, o que Boaz faz aqui no livro de Ruth é o cumprimento perfeito da lei de Cristo. É a mesma coisa que Cristo vai fazer por sua igreja quando ele vem, quando o Verbo se faz carne, habita entre nós. Ele vem exatamente cumprir a lei, cumprir toda a letra da lei, todo o espírito da lei, para que a lei seja satisfeita. E aquilo que foi perdido em um homem, em que todos nós estávamos representados em Adão. Vocês não podem esquecer desse conceito. Todos nós estávamos representados em Adão. Todos nós perdemos os direitos, todos os direitos da terra, do corpo. A gente vai ver isso melhor aqui. Então, a ligação de Boaz com Ruth, ela formaria uma unidade corporativa. Boaz, ele resgataria não só a terra, né, de Elimeleque, que era o esposo falecido de Noemi, como o domínio perdido por Adão. É isso que está tipificando, é isso que está sendo, essa é a lição que nós tiramos, o paralelo que nós, como igreja, tiramos para nós, certo? Então, olha, 3 responsabilidades do resgatador. A primeira responsabilidade é resgatar de volta a propriedade, a herança à terra expoliada. Satanás tinha garantido por direito legal essa propriedade. Agora entenda, por que Satanás, então, ele recebe esse direito? Por causa das palavras, o conflito de palavras. O que Satanás falara no céu para Miguel? É impossível guardar a lei de Deus. É impossível guardar a lei de Deus. Essa foi a afirmação de Satanás para Miguel. Quando Satanás chega na terra e a mulher e o homem acreditam em suas palavras, então ficou confirmado aquilo que Satanás tinha dito. Ele disse, viu? Eu não disse que era impossível guardar a tua lei? Tá aí. O homem e a mulher que tu criou, eles não conseguiram guardar a tua lei. Eu disse que era impossível. Então agora, por causa dessa guerra de palavras, por causa desse conflito de palavras, por causa dessa batalha no campo argumentativo, Satanás, então, ele recebera o direito de reivindicar o corpo e a terra e a posse de tudo, porque a palavra dele aparentemente tinha se cumprido. Adão não tinha conseguido guardar a lei, Eva não tinha conseguido guardar a lei, eles se extraviaram, né? Foram expoliados. Então, a primeira responsabilidade de Gael, do resgatador, é justamente resgatar de volta a propriedade, a terra, a herança que foi expoliada, certo? Do irmão pobre. Quem é o irmão pobre? No caso aqui, quem é o irmão pobre de Boaz? Que, dentro da história, tipifica o esposo de Ruth, né? O esposo de Ruth e Orfã, que era Malom e Quilion, especificamente o esposo de Ruth. Só que o irmão pobre aqui da história é Adão, é o primeiro Adão. Ele é o irmão pobre, certo? Qual que é, então, a segunda responsabilidade do resgatador? Resgatar de volta o corpo, a pessoa, a alma, conforme está lá em Levítico, no capítulo 25, do versículo 28 a 49. Vamos ver o que está lá em Levítico 25. Vamos deixar a Ruth aí marcada, vamos abrir em Levítico 25. Levíticos, capítulo 25, o versículo é o versículo 48 e o versículo 49. O capítulo 25 de Levítico, ele está falando sobre a lei da escravidão, certo? Moisés também tinha, acerca da escravidão, Moisés tinha provido. Para tudo Deus tinha provido suas leis, porque as leis, elas protegeriam o povo. Se o povo vivesse de acordo com aquilo que Deus tinha falado, então, para todas as situações, teria provisão, teria providência. Aqui no livro de Levítico, capítulo 25, nos versículos 48 e 49, está escrito assim, ó. Depois de se vender, ele poderá ser resgatado novamente. Por um dos seus irmãos poderá resgatá-lo. O seu tio ou o filho do seu tio o resgatará. E qualquer um dos seus parentes, alguém da sua família poderá resgatá-lo. Ou se ele for capaz, poderá resgatar-se
a si mesmo. Então, quando alguém empobrecia de tal maneira, na época ali dos israelitas, e que ele não só vendia a terra, não só vendia seus bens, mas que ele precisava vender o próprio corpo e se tornar um escravo, porque ele tinha empobrecido por algum motivo. Então, a lei de Moisés, ela previa que essa pessoa ela poderia ser resgatada por um parente mais próximo, né? Que poderia ser um irmão, se não tivesse irmão, um primo, se não tivesse primo, um tio, desde que tivesse dentro da família ali. Então, essa lei também é um tipo que aponta para o resgate que Cristo faria por sua igreja. Nós perdemos, irmãos, o direito também do nosso corpo, da nossa vida, porque agora a morte estava sobre nós. E Paulo, ele vai falar isso exatamente no livro de Romanos, no capítulo 5. Nós vamos voltar para Romanos para compreender esse paralelo com a igreja de Deus. Nós não podemos perder de vista que o objetivo de estudar o livro de Ruth é fazer um paralelo com a igreja de Deus. Então, Romanos capítulo 5, nós já tínhamos lido do versículo 12 ao versículo 15, nós vamos ler agora do versículo 16 ao versículo 21. Abram a Bíblia de vocês e acompanhem aí a leitura. Está escrito assim, Romanos 5, a partir do verso 16. E não foi assim o dom como transgressão, por um só que pecou, porque o juízo veio por uma transgressão, para condenação, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para a justificação. Paulo aqui, ele está só reafirmando que o dom, ele é semelhante à transgressão. Como assim? Do jeito que nós estávamos em Adão, quando Adão perdeu o direito da terra, a posse da terra e o direito do corpo e perdeu a eternidade, né? Do jeito que nós estávamos legalmente representados em Adão, agora em Cristo, o nosso parente mais próximo, o verbo que se faz carne, todos nós estávamos em Cristo, a humanidade toda. Mesmo antes de ter nascido, todos nós estávamos em Cristo, porque era isso que estava previsto aqui. Então, é isso que Paulo explica, ele diz no versículo 16. E não foi assim... Romanos 5,16. E não foi assim o dom como transgressão? Por um só que pecou. Ele está falando de Adão. Porque o juízo veio por uma transgressão. Ele está falando da transgressão de Adão. E ele está falando dessa herança maldita que foi passada a toda a humanidade, que é a morte, que é a consequência do pecado. Mesmo para aqueles que não pecaram, aqueles que nem nasceram, todos estavam condenados em Adão. É isso que Paulo está nos exortando e nos ensinando essa manhã. Todos nós estávamos condenados, né? Malditos, que é o contrário de bendito, certo? Que é o que Ruth, é o que Noemi falara lá na sua fala, né? Então, Paulo continua aqui, ele diz, porque o juízo veio por uma transgressão. O juízo de Deus, ele passou a todos os homens a morte por causa da transgressão de um, que legalmente todos nós estávamos nele, em Adão. Agora ele diz assim, mas o dom gratuito veio de muitas transgressões para justificação. Ele está falando de Cristo, porque quando Cristo desce do céu, o nosso parente mais próximo, e vem servir, vem ser benevolente, vem ser beneficente, então ele também está representando legalmente todos nós. Juridicamente, no campo jurídico, o que Cristo vem fazer aqui na terra é aquilo que Adão perdera. E aí ele diz assim, no versículo 17 de Romanos 5, acompanhe na Bíblia de vocês o raciocínio. Porque se pela transgressão de um homem a morte reinou por meio de um, muito mais os que recebem a abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida por meio de um, Jesus Cristo. Paulo está falando aqui daquele conceito de onde abundou o pecado, superabundou a graça. Graça, redenção, né? Ele está falando aqui exatamente da redenção. Cristo criando o que não existia, Cristo resgatando, Cristo comprando o homem de volta que tinha se extraviado. Por isso que ele diz assim, no versículo 18, portanto, assim como pela transgressão de um veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também pela justiça de um veio o dom gratuito sobre todos os homens para a justificação de vida.
Essa declaração que Paulo faz em Romanos 5, versículo 18, ela é poderosa, ela é a nossa garantia, ela é o nosso passaporte para o céu, certo? Quando nós compreendermos isso, o que Gael fez por nós, Cristo, o nosso Boaz, ele desce do céu e ele se torna um servo, aquilo que Isaías descreve, né? Homem de dores que sabe o que é padecer. Ele foi humilhado por as nossas transgressões. Ele foi moído, o pecado que era nosso, ele tomou para si. Ele se fez pecado por nós. É exatamente disso que Paulo está descrevendo aqui. No versículo 19 de Romanos 5, Paulo diz assim: porque assim como pela obediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Irmãos, Paulo está falando da obediência de Adão a Satanás. Adão foi obediente a Satanás, porque Adão, a obediência é o quê? Obediência é acreditar na palavra. E acreditar na palavra, Adão acreditou na palavra de quem? De sua esposa, que acreditou na palavra de Satanás. Então, Paulo está dizendo aqui que assim como pela desobediência, no caso, né? Pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores. Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos. Paulo aqui está revelando justamente a unidade de Cristo com sua igreja. Se nós não compreendermos isso aqui, nós nunca vamos alcançar a justiça, que é a justiça que a lei requer de nós, a justiça perfeita, do princípio ao fim. O que nos garante a entrada no céu é a justiça de é a representação de Aquilo que Cristo fez em todo o seu ministério, desde a misteriosa encarnação no ventre de uma mulher que tinha natureza pecaminosa, que era pecadora, mas que não vivia na prática do pecado, né? E que ouviu a voz de Deus e seguiu todas as orientações do anjo acerca da sua gestação, de como ela deveria criar Jesus. Então, todo o ministério de Jesus, desde a encarnação, a infância, a vida, os milagres, a morte, a ressurreição, a ascensão, o seu ministério celestial, se nós não compreendermos a unidade da igreja com Cristo, nós não poderemos ser justificados. Nós não poderemos ser tornados justos. Nós temos sido repetitivos, e todos vocês conhecem o que Isaías fala acerca da nossa justiça, que é comparada a trapos de imundície, que não há justiça em nós, todos nós sabemos disso, mas é necessário a gente ficar repetindo, porque isso tem que entrar na nossa mente. Nós temos que pedir a Deus a misericórdia dele, para que ele nos ajude a compreender qual tipo de justiça precisa ser apresentada para a lei. É a justiça de um só, é isso que Paulo está dizendo assim, é isso que Paulo está dizendo no versículo 19, porque assim como pela a desobediência de um só homem, está falando de Adão, muitos foram feitos pecadores, nós fomos feitos pecadores, né? Assim, pela obediência de muitos serão feitos justos, certo? Não são todos, são muitos, né? Que ele está dizendo aqui. Além disso, veio a lei, no versículo 20, além disso, veio a lei para que a transgressão abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Então, a lei, ela mostra o que precisa ser feito. E nós não podemos fazer o que a lei pede de nós. Mas Paulo diz que fez, Cristo fez. E nesse que fez, nós precisamos estar todos legalmente representados. Né? Porque dentro das responsabilidades do resgatador, não só o resgate da propriedade da terra, da expoliação da terra, mas também de comprar e resgatar de volta o corpo, a pessoa, né? A alma, conforme a gente viu em Levítico, a carne condenada à escravidão e pobreza do pecado. Mas dentre também os papéis do resgatador está o terceiro papel, que é resgatar a descendência, ou seja, os filhos, né? Dar um herdeiro primogênito para aquele que tinha sido falecido. E aqui entra exatamente o mistério, né? Porque Boaz, que tipifica Cristo, que resgata Ruth,
que tipifica a igreja de Deus, eles vão gerar um filho, de acordo com o que estava escrito na palavra, de acordo com o que estava lá em Levítico 25, né? Em Deuteronômio 25. E esse filho, ele vai resgatar a memória do falecido, certo? Então, qual foi o filho que resgatou a memória de Adão, o falecido? Adão morreu na promessa da ressurreição. Adão morreu justificado pela fé. Cristo ainda nem tinha nascido quando Adão morreu, mas ele foi justificado pela fé. Ele morreu na fé de que tomaria de volta aquilo que ele tinha perdido por sua escolha errada, certo? E é isso que está sendo ensinado para nós aqui. Eu sei que esse assunto, ele é um assunto um pouco mais delicado. Para alguns, já está mais simples de compreender. Para outros, ainda está um pouco mais caminhando. Todos nós estamos caminhando no entendimento dessa mensagem da justiça. Nós temos estado aqui há mais de 2 semanas ou 3 estudando a tipologia do livro de Ruth. Vocês viram que a gente não saiu do versículo 20 hoje, né? Do capítulo 2 de Ruth, do versículo 20, porque existem muitas coisas para ser explicado em um único versículo, né? Nós temos mastigado, nós temos rebuscado nos campos de Boaz, na palavra de Deus, para compreender o mistério dessa união de Cristo com sua igreja. No versículo 21 do capítulo 2 de Ruth, Noemi, ela, após, né, se maravilhar de toda aquela colheita que Ruth trouxera para casa, no versículo 21 do capítulo 2 de Ruth, a moabita, disse: ele também me disse: tu deverás te manter junto aos meus moços, até que tenham terminado toda a minha colheita. Então, aqui, Ruth, ela fala para Noemi o conselho que ela recebera de Boaz. O que nós precisamos extrair aqui, em paralelo para a igreja de Cristo hoje, é que o nosso Boaz, Cristo, ele está aconselhando a sua igreja. E nós sabemos que o conselho à igreja de Laodiceia está lá no capítulo 3 de Apocalipse. Nós não podemos nos esquecer deste conselho de Boaz, o nosso Boaz, para Ruth, sua igreja, sua Ruth moderna, né? É de que nós não devemos, irmãos, nos afastar dos servos dele. Nós não devemos nos afastar do campo de Boaz, ou seja, da palavra de Deus, até que a colheita termine. Uma grande colheita está sendo feita na terra, né? A palavra de Deus diz que a seara é grande e os trabalhadores são poucos. Orai ao Senhor da seara, para que ele envie trabalhadores. O nosso Boaz, essa manhã, ele está dizendo para nós que nós não devemos nos afastar dos seus campos, dos seus ricos campos, aonde estão as infindáveis riquezas da glória. A palavra de Cristo, a nossa única regra de fé e prática, os profetas, porque não me canso de repetir: crer no Senhor Deus e será salvo, crer nos seus profetas e prosperarás, serás bendito, será abençoado, será feliz. Então, esse era o conselho que Boaz deu para Ruth e que Cristo dá para a sua igreja hoje. No versículo 22, Noemi, ela diz assim, de Ruth 2, e Noemi disse a Ruth, sua nora: é bom, minha filha, é bom. Irmãos, é bom. Se nós fôssemos adentrar em todos os versículos onde esta palavra é repetida, é bom. A primeira menção dela em Gênesis, capítulo 1, essa palavra ela é repetida 7 vezes só no capítulo 1 de Gênesis. Tudo que Deus fez era bom. Mas quando ele termina ali o 6º dia, quando ele vai criar ali o homem e o 7º dia, ele fala: é muito bom, porque era mais do que bom. Então, Noemi aqui, ela fala para Ruth exatamente aquela palavra que Jesus fala quando ele termina de criar a terra, né? E para cada coisa que ele ia criando, ele ia afirmando: é bom, minha filha, que tu saias com as criadas dele, que tu fique só junto dos servos de Cristo. Aqui entra o conselho também que está lá em Salmos, para nós não
nos assentarmos nas rodas dos escarnecedores, né? No conselho do ímpio, ou fazer da carne, né, o nosso conselho. Aqui também entra isso. Nós temos que andar e temos que estar na companhia dos servos de Deus, não assentar na roda dos escarnecedores, né? Então, é por isso que Noemi, no versículo 22 de Rute 2, ela diz, é bom, minha filha, que tu saia com as criadas dele, que não te encontre em nenhum outro campo. E o versículo 23 do capítulo 2 de Rute, Noemi diz assim, né? Assim, ela se manteve junto às criadas de Boaz durante, né, para colher até o final da colheita da cevada. Se nós quisermos estar seguros pelo conselho do Altíssimo, lembra que ele deu ordem aos seus servos, Boaz deu ordem aos seus servos que ninguém molestasse Rute. Cristo, nosso Boaz, tem dado ordem aos seus servos, os anjos, para que ninguém moleste a sua igreja invisível e espiritual, que somos nós, se nós estivermos atentos, ouvindo as palavras de Boaz para nós. Certamente nós seremos beneficiados com todas as bênçãos atreladas ao governo abençoador de Deus, em Deuteronômio 28. Então, aqui ela diz exatamente isso no versículo 23. Ela se manteve, constância. Eu quero que vocês peguem essa palavra, porque nós já estamos encerrando o estudo de hoje. O segredo de Ruth satisfeita é a constância, é a permanência, é a repetição. Ruth foi constante nos campos de Boaz. Ruth não se afasta dos campos de Boaz. Ruth não se afasta da palavra de Boaz. Ruth não se afasta daquele campo frutífero. Se nós nos afastarmos da palavra de Deus, se nós nos afastarmos das palavras de Boaz para a sua igreja, se nós não andarmos com os servos de Boaz, ou seja, com os servos verdadeiros do Deus Altíssimo, nós não teremos constância, nós seremos molestados em outros campos. Não há segurança em qualquer outro homem, nem sequer no nosso eu, se nós nos afastarmos dos campos de Boaz, de Cristo, de sua palavra, que é fonte da vida. Eu comecei esse estudo dizendo que nós temos procurado a felicidade em coisas, muitas vezes, mesmo servos de Deus, tem passado por aflições terríveis e angústias, porque Cristo disse que no mundo nós teríamos aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu venci. Ele venceu por nós. E é a vitória dele que ele nos oferece. Era isso que Boaz tinha para oferecer para Ruth: segurança, constância. É por isso que aqui está escrito assim, no versículo 23. Ela se manteve junto às criadas de Boaz, para recolher até o final da colheita da cevada. Nós não podemos nos esquecer que a cevada são os primeiros frutos da terra, eram colhidos primeiro. Se nós queremos pertencer ao grupo das primeiras searas da terra que serão colhidos, né? Dos primeiros frutos que serão selados para Boaz, nós precisamos nos manter nos campos de Boaz, junto aos servos de Boaz, com constância. Não é um dia sim e outro não, né? É todo momento, ininterruptamente na presença de Boaz, na presença de Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Se assim nós fizermos, nós não vamos precisar nos preocupar com nada. Lembra que Paulo disse que ele proveu para nós, Deus proveu tudo para nós. É por isso que ele falou: por que vocês se preocupam com o que vocês vão vestir, com o que vocês vão comer, com o que vocês vão se virar? Ele tem provido para os pássaros. Será que nós não somos maior que os pássaros para Deus? Será que Deus vai deixar faltar alguma coisa para nós que seja realmente essencial? Parece um paradigma com o que foi dito no estudo passado de Salmos 23, né? Ele é o meu pastor, ele não me faltará. O Senhor é meu pastor, ele não me faltará. Parece que agora eu estou contradizendo aquilo que foi dito no estudo anterior, mas não estou. Porque se nós acreditarmos nas palavras de Boaz, nada vai faltar. A palavra de Deus diz lá no Salmo que eu fui jovem e já sou velho, e nunca vi o justo mendigar o pão, né? Nunca vi o justo
perecer, nem a sua descendência mendigar o pão. Essa é a promessa de Deus para Ruth. O versículo conclui dizendo que até o final da colheita da cevada e da colheita do trigo, a seara desse mundo está sendo concluída. Quando Jesus conclui a colheita da cevada, então aquelas cevadas, os primeiros frutos da terra, eles serão então o caráter de Cristo representado. E eles darão o alto clamor, e eles levarão essa mensagem para o resto, para o trigo, que é a grande multidão que não pode ser enumerada. E aqui conclui dizendo que ela habitou com sua sogra. Isso é tão importante. Noemi tipificava a vontade de Deus. O versículo 23 de Ruth 2 afirma que Ruth, a igreja de Deus, nós hoje, ela habitou, ela morou com sua sogra. Irmãos, isso daqui é Salmo 91 na vida do remanescente. Aquele que mora, que habita no esconderijo do Altíssimo, a sua sombra descansará. É isso que Cristo quer para nós. Vamos orar para encerrar o estudo de hoje. Bendito Deus e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor Jesus, por mais esse maná que o Senhor tem concedido para nós, Senhor, por mais essa palavra que o Senhor tem enchido nossos corações. Pai, nos ajuda a compreender, Senhor Deus, a unidade corporativa de Cristo com sua igreja, Pai. Nos ajuda a compreender, Senhor Jesus, o plano da redenção, Pai. Faz por nós, Senhor, aquilo que nós não conseguimos fazer, Pai. Que o teu Santo Espírito complete, Pai, a compreensão. Tua palavra diz que o Espírito é quem convence da verdade, da justiça e do juízo, Pai. E é Ele também quem guia a toda a verdade, Senhor. Por isso eu te suplico que essa manhã, aquilo que eu não consegui, Pai, explicar, porque eu sou falha, Senhor Jesus, e sou limitada, que o teu Espírito complete em cada mente, em cada coração. Senhor, nos ajuda a ser constantes, Pai. Constantes nos campos de Boaz. Constantes na presença, Senhor Deus, do Altíssimo, do Todo-Poderoso. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Pai, só há descanso nas tuas palavras, Senhor. Só há paz em ti, Senhor Deus, no teu favor. Na tua benevolência, Senhor Jesus. Na tua beneficência, Pai querido. Acalma, Senhor, nossos corações, Senhor. Traz paz, Pai. Traz refrigério para as tuas ovelhas, Senhor Jesus. O Senhor disse que haverá um só Senhor, um só pastor, Pai. E que as tuas ovelhas, Senhor Jesus, elas ouvirão, Senhor, a tua voz, a voz de Boaz. Elas reconhecerão a tua voz, Pai. O Senhor está procurando, Pai, os fiéis da terra, Pai. Os teus olhos descansam sobre os fiéis da terra, Pai. Não porque haja fidelidade em nós, Pai, mas porque o Senhor tem oferecido a tua fidelidade para conosco, Senhor. Senhor, nos ajuda, Pai, por favor. O Senhor disse que completaria, Pai, a obra que o Senhor começou na nossa vida. Nós cremos, Senhor, que o Senhor é fiel para cumprir o que o Senhor disse. De fé em fé, Pai, de graça em graça, Senhor. Nós somos fraquinhos, Senhor Jesus. Nós não compreendemos tudo, Pai. Há muita limitação em nós, Senhor. Há dificuldade, Pai, de transmitir essa mensagem. Ajuda-nos, Senhor, porque os teus anjos, eles queriam, Senhor, pregar esse evangelho eterno, Pai. O Senhor disse que daria essa oportunidade para os teus filhos, Senhor. Foi o Senhor que disse que cada filho teu nasceria como um missionário no reino dos céus. Pai, ajuda, Senhor. Completa essa mensagem. Por favor, Senhor, não permita, Pai, que nós saiamos dos teus campos, da tua presença, Senhor. Fica conosco, Pai. Recolhe, Senhor, as nossas lágrimas no teu odre, Pai. Por favor, Senhor, te suplico. Em nome de Jesus, Pai. Amém, meu Deus. Amém, Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. 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 E amém.